Nesta série que temos gravado sobre diversos temas da educação espírita, nós temos também abordado, vez e outra, a vida e a obra de importantes educadores espíritas. Já falamos de Anália Franco, Eurípides Barçanufo, Pedro de Camargo, José Herculano Pires. E hoje vamos trazer para todos nós os educadores espíritas Ney Lobo e Walter Oliveira Alves. Vamos conversar primeiramente sobre Ney Lobo, o professor Ney Lobo, como ele era chamado. Ney Lobo reencarnou no ano de 1919 e veio a desencarnar no ano de 2012, aos 93 anos de idade. Originário do Paraná, fez carreira militar, Ney Lobo chegou à patente de coronel, mas também se formou em filosofia e começou a trabalhar no campo da educação como professor e foi diretor do Colégio Lins de Vasconcelos, na cidade de Curitiba, lá no estado do Paraná. À época, esse colégio era mantido pela Federação Espírita do Paraná. E Ney Lobo conheceu o espiritismo na década de 1950, graças a um colega militar, também professor, e que lhe deu de presente o Livro dos Espíritos para que ele realizasse a leitura. E desde então, ele abraçou a doutrina e a entendeu como uma doutrina de educação, mergulhando com profundidade na sua filosofia. É de autoria de Ney Lobo a coleção em 5 volumes da obra Filosofia Espírita da Educação, onde ele trabalha as questões filosóficas que regem a educação, a imortalidade da alma, a reencarnação, a metodologia didática, a escola, enfim, é uma ampla abordagem. Esses 5 volumes foram lançados pela Federação Espírita Brasileira. Na sequência, Ney Lobo realizou palestras e seminários sobre educação à luz do Espiritismo por todo o Brasil e lançou várias outras obras, como, por exemplo, Espiritismo e Educação, entre outras, em que ele sempre trabalhou a educação através dos princípios do Espiritismo e foi um batalhador para que escolas regidas pela filosofia espírita pudessem surgir no Brasil. Então, falamos um pouco do professor Ney Lobo, que, aliás, tivemos a honra e o prazer de conhecer, de interagir, conversar muito com ele, estarmos juntos em alguns eventos no movimento espírita sobre educação. Marque aí para você, então, para conhecer melhor o nosso querido professor Ney Lobo. Mas estamos trazendo também para este vídeo um outro grande educador espírita brasileiro, professor também, Walter Oliveira Alves. Walter nasceu na cidade de Araras, no estado de São Paulo, onde viveu toda a sua vida. Formado em pedagogia, mestre, doutor, foi professor universitário no curso de pedagogia e diretor do Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, onde durante muitos anos coordenou o seu departamento de evangelização infanto-juvenil. Devemos a Walter Oliveira Alves o lançamento da educação do espírito voltada para a evangelização. E anualmente ele promovia, no Instituto de Difusão Espírita, ele desenvolvia o curso para evangelizadores, curso Educação Espírita para evangelizadores. É daí que começam a surgir as suas obras, os seus livros, Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita,
Prática Pedagógica na Evangelização Espírita, esse em 3 volumes, o Teatro na Evangelização Espírita, enfim, Walter Oliveira Alves nos deixou um legado maravilhoso, porque ele já retornou à pátria espiritual. Ele que renasceu no ano de 1952 e desencarnou em 2018, aos 66 anos de idade, sendo um exemplo para todos nós. Walter não era de viajar muito, de sair da sua amada Araras, mas fez viagens, chegou a estar nos Estados Unidos, sempre para falar da educação do espírito e da pedagogia espírita. E hoje nós temos na internet, no YouTube, nós temos diversos vídeos dele, onde ele inclusive ministra um curso sobre pedagogia espírita. Muito importante o trabalho que o Walter Oliveira Alves realizou, dinamizando a evangelização espírita, nos dando ferramentas muito práticas. Ele que era muito ligado à utilização das artes, de uma forma geral, na evangelização. Então, você precisa conhecer Walter Oliveira Alves, a sua obra e os seus livros. Então, neste vídeo em que estamos dando continuidade às nossas homenagens aos educadores espíritas, trouxemos 2 grandes educadores, meus contemporâneos, Ney Lobo, com o qual tive o prazer de conviver, e o Walter Oliveira Alves, que nesta encarnação nós acabamos não nos encontrando, mas sempre acompanhei o seu trabalho e faço questão de divulgá-lo pela sua importância. Não deixe de conhecer as obras do nosso querido Ney Lobo e também do nosso querido Walter Oliveira Alves. Todo educador espírita, e claro que nós estamos falando aqui também dos evangelizadores, precisa ler as obras desses 2 grandes educadores. Precisa conhecer as suas ideias, os seus estudos, para melhor trabalhar com as crianças e com os jovens na evangelização espírita, no centro espírita. Portanto, fica aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão a esses 2 grandes educadores com os quais temos aprendido muito, tanto em vida, no caso específico meu com o Ney Lobo, mas também através dos seus livros, que aí estão e que nós podemos adquirir e mergulhar num universo fantástico da educação através do Espiritismo. E o Espiritismo, sendo doutrina essencialmente educadora do espírito imortal e reencarnado que nós somos, tem muito a nos dizer sobre a educação e aquilo que precisamos fazer na formação das novas gerações. Muito obrigado, Ney Lobo. Muito obrigado, Walter Oliveira Alves.